Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, né, nós já estamos na segunda lição do terceiro trimestre da EBD, né, Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD, a revista que as Assembleias de Deus usa para os seus ensinos dominicais. Então, lição de número 2, prevista para o próximo domingo, dia 10 de julho de 2022, a sutileza da banalização da graça é o tema da lição que vai ser abordada, né? O texto áureo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Vou chamar muita atenção aqui a verdade prática, né? A graça de Deus não é barata. Muita gente fala que a salvação é de graça, né? De graça porque nós não podíamos pagar, né? Nós não tínhamos o que fazer para adquirir a salvação. Mas, apesar de que a graça é favor imerecido, nós temos algo a fazer também. A graça de Deus não é barata, né? Ela requer arrependimento, novo comportamento, né? Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo, né? É a nossa parte, né? É o mínimo que nós podemos fazer, é obedecer e ter um comportamento que agrade ao Senhor nosso Deus. A leitura bíblica que vai ser lida em classe, ela se encontra em Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 10. E já vamos aqui, meus irmãos, para a introdução, que fala que nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus, né? Vamos estudar sobre a graça de Deus, né? E a gente vê que é um assunto que tem tido mais espaço no meio cristão, né? Os evangélicos têm se interessado um pouco mais por esse assunto, né? A graça de Deus. Mas também a gente vê também que ela tem sido barateada, né? Tem sido deturpada, né? Devido o nosso país é um país onde há libertinagem, né? Liberdade, onde as pessoas podem fazer o que bem entender. Em qualquer lugar se abre uma igreja com as suas próprias ideologias e as pessoas acabam fazendo uso disso para baratear a graça de Deus, né? Esse é o problema. Bom, o tópico 1 fala compreendendo a graça, né? A gente precisa entender, como diz aqui no subtópico 1, que a graça ela é divina. Então, ao afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus, né? É algo que nasceu no coração de Deus, né? A graça é de Deus, né? Foi Ele que criou, foi Ele que quis nos dar da sua graça, né? Foi Ele quem quis agir com graça, né? O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens, né? Aprove a Deus, quis o Senhor salvar os homens, como diz 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo 21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu, né? Ninguém pode salvar a si mesmo. Aí o subtópico 2 fala a graça é imerecida, né? É uma outra questão bem conhecida, né, no meio evangélico. A graça ela é imerecida, nós não fizemos nada para merecer a graça de Deus, ela é imerecida, né? Foi por isso que é graça, né? Graça quer dizer favor imerecido, né? Favor imerecido é a tradução quando vem lá da Septuaginta, né? No grego, graça quer dizer favor imerecido, né? Então, por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que não há um justo, né? Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 10, que não há um justo, nenhum sequer.
Então, nossa justiça própria é como trapo de imundícia, como diz Isaías 64:6. Então, a graça ela é imerecida, ou seja, nós não merecemos, né? Foi Deus, pelo seu imenso amor, que nos fez, né? Que nos deu essa graça. Glória a Deus por isso. No subtópico 2, que tem por título a graça no contexto bíblico, ele é um pouco assim, meio que teológico, né? Para a gente compreender. Então, a necessidade da graça, a gente tem que ter bastante atenção para compreender esse tópico 2. Então, a necessidade da graça, né? Houve uma necessidade. Por que que Deus precisou de usar a graça? Por quê? A gente vê aqui, ó, uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. Então, por que que Deus precisou usar a graça? Por que que Deus precisou enviar o seu Filho para nos restaurar? Porque nós caímos, né? O homem caiu, o homem pecou, né? O homem se distanciou de Deus, o homem se separou de Deus. Então, para que o homem se religasse a Deus, né? A verdadeira religião quer dizer religare no grego. Então, para que houvesse esse religamento, foi necessário a graça de Deus. Mas, em primeiro lugar, o homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou, né? O homem não foi forçado a pecar, foi por conta própria, foi pelo seu próprio interesse, né? Foi porque ele quis, não houve uma pressão, né? Não foi porque ele foi induzido a isso no sentido de ser obrigado a pecar, né? Ele até foi induzido, mas ele não foi obrigado a pecar. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade, né? Então, veio as consequências, que foi a separação de Deus, que foi a morte espiritual e, consequentemente, a morte física, né? Então, por isso que foi necessário a graça do Senhor. Agora, veja aqui, ó, se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como um meio de justificação. 1 Timóteo 2,5, João 3,16. Em Cristo Jesus. Portanto, Deus manifesta seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita, né? Deus tem a punição, né? É justo que Deus puna o homem pelo pecado, mas o seu amor também fica satisfeito de ver essa religação pela sua graça. Então, tudo isso faz parte do contexto do amor de Deus, né? Do amor ágape. Segundo lugar, a extensão da graça, né? O subtópico 2 do tópico 2. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos, né? Então, a extensão da graça, até onde vai a graça de Deus? Vai até aquele que quer, né? Vai a todos têm direito à salvação pela graça. Toda a humanidade. É o bandido, é o adúltero, é o ladrão, é o feiticeiro, é o fofoqueiro, né? É o que não tem amor. Todos os homens, a graça está disponível a todos os homens, né? A extensão da graça, ela vai até todos os homens. Agora, como nós vimos já aqui, né? Precisa do homem querer, e para ele querer, ele precisa de arrependimento e de mudança no seu comportamento, né? Então, quando nós mudamos de comportamento e nos colocamos numa posição em que Cristo deseja que a gente ande, logo a gente alcança essa salvação pela graça de Deus, né? Então aqui, ó, logo mais vil pecador no lugar onde estiver é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. Bom, então tem aqui uma questão aqui interessante, que é a graça de Deus, ela é universal. Ou seja, ela alcança a todos. Ela está disponível para todos os homens em todos os lugares. Em qualquer lugar do globo terrestre, onde esta palavra chegar e o homem aceitar, ele será salvo, né? Mudando o seu comportamento, aceitando
ali os ensinamentos do Senhor Jesus, ele vai ser salvo. Agora, nós não podemos confundir com universalista, né? A graça de Deus, ela é universal, mas ela não é universalista. Exatamente por isso, porque a salvação não vai ser para quem não aceita, né? Tem que aceitar e mudar o comportamento. O universalista fala a respeito de que a graça vai abranger a todos, vai cobrir a todos, independente de mudança, independente de pensamentos, independente de querer ou não. Então, nós não compartilhamos com esse pensamento universalista, tá bom? Então, ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. Então, a graça é oferecida a todos. Timóteo, né? 1 Timóteo, Tito, né? Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Então, contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Né? Então, a salvação pela graça é para todos, mas somente vai usufruir dela os que querem, né? Os que creem. Precisamos crer, né? Temos que ter essa fé, né? Nós precisamos. Por isso que a salvação ela é pela fé, né? Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Ela é pela fé. Aceitou a Jesus pela fé. Quem aceita Jesus pela fé, lógico que vai fazer a vontade do Senhor. Né? Aceitar Jesus é isso, é fazer a vontade dele. É primeiramente acreditar que ele morreu por nós, ressuscitou, e aí ver o que ele ensinou para a gente praticar. Né? E a prática da palavra de Deus, ela é pela fé. Só se pratica a palavra de Deus pela fé. Aí nós vamos ver aqui já o tópico 3, a graça no contexto da reforma. É importante isso aqui para a gente ver que no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, muitas coisas mudaram. Né? Quem tinha o domínio ali nos tempos, vou até chamar de obscuros ali, era a Igreja Católica, mas era uma coisa do jeito deles, e aí precisou-se de uma reforma, como diz aqui, o que aconteceu? A corrupção da doutrina da graça. Houve uma corrupção da doutrina da graça, isso já em tempos medievais. Né? Já em tempos medievais já se houve esse problema. Então, o contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuem para o surgimento da reforma. Né? O principal talvez seja isso aqui. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. Aí o que acontece? A rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação. Né? As pessoas queriam ler a Bíblia, queriam aprender lendo a Bíblia. Né? E a igreja, que nós nos referimos, ela ensinava do jeito dela e as pessoas comuns não tinham acesso às Sagradas Escrituras, até que Deus levantou Martinho Lutero, né, para dar início ali à reforma. Então, o que é que diz assim? O que é que diz aqui? De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento deturpado e negação da doutrina da graça. Né? Essa doutrina já não estava sendo colocada em prática. Né? Já havia ali umas coisas que não estava ali, já era pelas obras, né? Porque as pessoas tinham que fazer algumas coisas, algumas penitências, então já não era mais pela fé, né? Já era pelas obras. Então Martinho Lutero não concordou com isso e acabou sendo usado pelo Senhor para começar a reforma. Então, a salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Né? Bom, em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória, né? Seria agora por méritos. E a gente sabe que
nós não temos méritos nenhum, né? Nós temos que dar graças a Deus pela nossa salvação, porque nós não merecíamos de maneira nenhuma, nós não tínhamos, nós não temos condições nenhuma de alcançar a salvação por méritos, né? Nem comprar, nem fazer alguma coisa que venha a nos dar essa condição de salvo, né? Não tem como. Então, e aí fala também aqui, ó, o subtópico 2 do tópico 3, a restauração da doutrina da graça. A restauração, né, estava deturpada, estava mudada, estava deixada de lado. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à correção da doutrina da graça. Aí onde entra Lutero, que era um monge, né? Lutero, ele era um monge, cadê aqui? Lutero, monge alemão, agostiniano, se tornou o principal porta-voz da doutrina pela fé somente, né? Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, ou seja, só a graça, né? Só a graça. Lutero pregava, né, que só a graça era suficiente para a salvação, né? Nós não precisava de fazer o que eles estavam fazendo para alcançar a salvação. Aquelas indulgências, aquelas coisas lá, não tinha sentido, já que a salvação ela é adquirida pela graça através da fé. Glória a Deus, né? Então, só a graça. Então, foi por isso que lutaram, né, os servos de Deus lutaram por causa disso, para deixar bem claro que a salvação ela é pela graça, né? É a graça de Deus manifestada nos homens que traz a salvação. Então foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. Então a doutrina da graça não aceita mistura, né? Porque pela graça, somente pela graça, somos salvos. E aí o tópico 4 ele vai falar a graça no contexto contemporâneo, hoje, como que está a graça de Deus, né? Como que essa doutrina está sendo pregada, mostrada, ensinada, vivida, né? nos dias de hoje. Então, a graça hoje, por isso que eu falei no início, né? Pela situação aberta, né? Do pode tudo no nosso país, né, que por um lado é bom, mas por outro lado prejudica. Então, a graça ela ficou barateada, né? Ficou barateada. Hoje, existem denominações que você passa para aquela igreja e não muda, não há mudança, você não precisa mudar, né? Vai como está e fica daquele jeito mesmo, né? Não há aquele compromisso com o Senhor, né? Aí fica aquela graça barateada, onde não há mudança de comportamento na vida do homem, né? Então, graça barateada. Há muito a expressão graça barateada foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã normal ou mundanizada, né? Eu falei tipo assim, placas de igreja, mas mesmo nas igrejas tradicionais que sustentam essa doutrina, tem pessoas que são desobedientes, né? Mas isso não quer dizer que é a doutrina da igreja. Então, não reflete mais a graça, né? De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não refletem mais a graça. Bom, parece que quanto mais crescem, menos influencia os evangélicos estão causando na sociedade. Vamos de voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Bom, então é isso. Aí é o valor da graça. Qual o valor da graça? Vamos lá. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, vocês foram comprados por preço. Olha a expressão, isso aqui já é na linguagem de hoje, na NAA. Vocês foram comprados por preço. Qual o valor da graça? Qual foi o valor? A graça não foi de graça.
É isso que nós precisamos aprender. A graça não foi de graça. Houve alguém que pagou. Alguém pagou. Alguém pagou o preço. Alguém pagou a conta, né? Alguém pagou a conta. E esse alguém foi nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Então, vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios 7, versículo 23. Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça. Então, o apóstolo sabia do seu alto preço. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. E qual foi o preço da nossa salvação? O sangue de Jesus. Então, o preço da graça, para que a salvação hoje fosse de graça, custou o sangue de Jesus. Então, é de graça para nós, mas alguém teve que pagar a conta. Alguém teve que pagar o preço, né? Então, outra pessoa faz a transação, outra pessoa fez a transação por nós, né? E o tempo verbal aurósto, o tempo verbal aurósto diz que essa transação foi completa, né? Então, esse versículo no original, no grego, né? Ele diz que alguém pagou o preço e esse pagamento foi completo, né? Foi completo, não deixou dívida nenhuma, não deixou resto. Então, isso é muito importante para nós. Não há méritos humanos, Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentada à nossa salvação. Por isso é graça, né? Então não precisa ser mais acrescentado nada. Por isso que Martinho Lutero precisou fazer a reforma, né? Porque estava sendo acrescentada coisas e mais coisas ali que não havia mais necessidade. A única coisa que a gente tem que fazer é obedecer, somente isso, né? Então, nesta lição nós aprendemos, né? Nesta lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus, né? Então essa lição veio para nos mostrar corretamente o que é a graça de Deus, né? Ela não pode ser normalizada, ela não pode ser banalizada, né? Nós não podemos fazer esse tipo de coisa, como também nós não podemos acrescentar mais nada, não precisamos nós não podemos achar que para ser salvo precisamos de fazer alguma coisa, acrescentar alguma coisa à graça de Deus, né? Somente obedecer a palavra do Senhor, ter fé, aceitar, né? Aceitar pela fé e fazer a vontade do Senhor, viu? A salvação é somente pela graça, amém? Que Deus abençoe a sua vida, né? Em nome de Jesus, amém, meu querido irmão, minha querida irmã.